Então, boa tarde a todo mundo que está aqui. Está começando mais um Café com a Né, né? Hoje a Regina, infelizmente, ela não poderá estar conosco, ela está em viagem. E nós vamos discutir um tema muito importante aqui, que é como transformar a nossa audiência Hello, em Madeline. assinantes, né? Hello. Pensando principalmente em conteúdo digital. Então, nós temos aqui duas convidadas. Nós começaremos pela Letícia Sorg. Ela é jornalista formada pela USP, foi fellow da Reuters na Universidade de Oxford e tem pós-graduação de negócios digitais e Big Data. Passou por posições de edição e edição executiva em algumas das principais redações do país, como o Estado de São Paulo e o Globo. E foi consultora de transformação digital para o Jornal Público de Portugal. E nós temos também uma convidada internacional. Hello, Madeleine. Vou apresentá-la aqui em português. A Letícia vai nos ajudar na tradução, tá, gente? A Madeleine White é editora-chefe do The Audiencers, é um site sobre audiência e receita para publishers e líder internacional da Pool. A partir do trabalho com mais de 150 publishers de todo o mundo, Madeleine e a Pool coletaram dados de referência para cada etapa do funil de conversão de assinaturas e reuniram informações detalhadas sobre estratégias de engajamento, conversão e retenção de assinantes. A palavra é sua, Letícia, fique à vontade e a gente vai batendo Ah, papo à medida que você for muito apresentando aí, tá obrigada, bom? Demetrios, pela apresentação. Obrigada a todo mundo que conseguiu uma brecha na agenda para estar aqui nesse café com a gente. Gostaria de welcome, Madeleine. I'm very glad that you made it. A Madeleine, como eu disse antes, ela foi convidada para falar na One Infra e está indo para Singapura. She's in the airport, está no aeroporto. É. So she's going to have a very intensive course in Portuguese. Ela vai ter um curso uma aula intensiva de português hoje. Mas, enfim, como ela sabe todos os dados, não vai ser um problema. And in the end, you can ask her questions, né? No final, você pode responder as perguntas para a gente. Thank you, Madeleine. Welcome again. So, vamos lá. Eu acho que eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Vocês me avisem Perfeito. se está tudo certo. Sim, já estamos vendo. Já Mas agora estamos eu vendo. preciso apresentar como slide, certo? Ok. Então, para começar, enfim, é um tema que, enfim, interessa a todo mundo. A gente tem uma mudança, né? Acho que eu vou chover uma olhada aqui, mas a gente tem uma mudança no modelo de receitas, que é com a fragmentação do investimento de publicidade. Todo mundo está olhando agora para o assinante. E ao longo desses anos, desses últimos anos em que a gente está olhando para a receita de assinaturas, a gente tem visto que não é tão simples assim transformar um visitante desavisado num assinante fiel. E é exatamente para tentar entender um pouco mais dessa arte que a Pool fez esse levantamento e com os benchmarks, né? Que eles têm mais de 150 clientes em 12 países, né? E o que eles fazem na Pool? Eles têm desde o acesso ao conteúdo, o gerenciamento da conexão, né, que é o login, o registro, o gerenciamento da própria assinatura, estratégias de retenção, engajamento e enfim, o acompanhamento de todas as métricas como recorrente, certo? Em geral, a gente usa a taxa de conversão para falar de assinaturas, né? E são números extremamente baixos e até isso nos deixa um pouco desanimados, certo? Só que o que a gente tem que fazer? Essa taxa de conversão ela veio da tradição do e-commerce, que usava esse último passo, né, da compra para medir a eficácia. Só que a gente não tem nada a ver com e-commerce, ou tem muito pouco. Assim, a gente usa uma mesma estrutura, só que enquanto o e-commerce ele quer fazer um relacionamento rápido com o cliente, que ele compra e depois ele sai,
A gente, como publisher, como publicação, a gente quer que ele fique, né? Que ele entra, conheça e volte sempre. Então, assim, não adianta a gente olhar para o final do passo, né? Que é um pouco mais aquela coisa de impulso, eu vou comprar agora e depois até esqueço, recebo o pacote em casa, e enfim. O que a gente quer fazer aqui é construir um relacionamento. Para construir esse relacionamento, a gente tem que olhar muito antes desse passo, né, da taxa de conversão, daquele clique final, assine aqui, clique aqui, assine. E como é que são esses passos, né? Na visão da Pool, são 5 passos. Então, além da audiência geral, que é um dado que todo mundo tem que olhar, todo mundo sabe, Demetrios, você quer falar? Quer parar um Sim, pouquinho? queria fazer uma pergunta, aproveitando aí a oportunidade, Letícia, que essas métricas vão ser maravilhosas e tal, seguramente a gente vai aprender bastante, mas se você puder nos conceituar um pouco a Pool, antes da gente Sim. entrar no tema central das Sure. métricas, vai Tá, ajudar aqui todo mundo a entender o contexto, ok. sabe? Eu Pode acho, ser? eu acho que a maneira mais simples de dizer o que é a Pool é que é uma concorrente do piano, da piano, que as pessoas conhecem aqui. Por quê? Como funciona a Pool? Ela tem uma plataforma que você pode gerenciar as barreiras de pagamento, o paywall. Então, você pode escolher o formato, você pode escolher para quem ela aparece, enfim, e pode medir para onde está indo o seu cliente, né, o seu leitor, a todo momento. I don't know if Madeleine would like to add something. Demetrius asked us about what is actually Pool. So I kind of summarized as Mhm. the competitor for piano, but maybe you can jump in a better way. I thought I heard that. I thought I heard that. So Pool allows you to track and optimize each of the steps in this funnel. So the idea is that you can better engage, convert, and retain your members and subscribers. So the idea with this tunnel is that with our technology, with our platform, publishers don't need to turn to tech. They don't need to ask the tech teams to help them at every step. They can make changes to the paywall and measure each of these steps in the user journey towards subscription. So you can do that by changing, well, we'll talk about all of these steps, but there's also different walls that you can put into the user journey. So isso é importante thank you, Madeleine. So I will translate some points here. Então, eu acho que o que ela falou que é bastante importante é que você consegue gerenciar esses passos da conversão, e a gente vai entrar na otimização de cada passo da conversão sem muito problema tecnológico. Você tem uma plataforma que você desenha como você quer, você puxa imagem, você escolhe os campos e tudo mais, e tem também um dashboard para ver o desempenho, né, daquele paywall, daquela barreira de registro, enfim, convite para entrar em newsletter e tudo mais. Tudo bem? Ajudou, Demetrios? Acho que sim. Se alguém tiver alguma Legal. dúvida, por E só favor, para pode conceituar levantar a mão. também, o Audiências ele é um site que nasceu em paralelo à Pool, e eles têm só conteúdo sobre conversão, retenção, engajamento. Então, é um parque de diversões para a gente que gosta desse assunto. Assim, super recomendo. Tem newsletter, tem vários artigos e tem os reports que são mais aprofundados, e a gente vai trazer um deles hoje, que é o report que foi feito para o primeiro trimestre de 2023, então são dados bastante atualizados. Voltando aqui, então, no passo a passo, a gente vai ter a audiência geral, depois a gente vai ter a audiência em conteúdo pago ou conteúdo premium, dessa audiência geral, e quem viu conteúdo premium, e quem viu conteúdo premium, quem chegou a ver, de fato, a barreira de pagamento. De quem viu a barreira de pagamento, quem que clicou, né? E de fato, quem virou um novo assinante, que é a última parte do funil, certo? Deixa eu ver. Consigo virar aqui? Consigo. Tá. Então, a audiência geral, a gente não vai falar, a audiência geral,
A gente passou anos e anos correndo atrás de page views, então isso não é segredo para ninguém. Não dá para descuidar muito disso, mas a gente precisa qualificar essa audiência se a gente quiser ter, de fato, assinantes e clientes que retornam ao nosso site. Aqui, a gente trouxe uma série de gráficos nesse modelo Boxplot, não sei se está todo mundo familiarizado, mas o ponto inicial é o valor mínimo do intervalo, o ponto final é o valor máximo, o ponto aqui, 41%, é o desempenho médio do quartil inferior, vamos dizer assim, 82% quartil superior, então 25%, né? Qual é a média ali? A mediana é 58%, então o intervalo, onde fica a metade do intervalo, e o que a gente pode trabalhar, que sempre a gente pensa mesmo, é a média, que é 56%. Então vamos lá, tem sites que tem 3% só de toda a audiência entrando em conteúdo premium. Isso pode acontecer por duas razões, ou porque tem pouco conteúdo premium, ou porque eles não estão bem visíveis, né? Então, isso aqui pode ser um site ou que tem muito conteúdo aberto, ou que não tem muita visibilidade para eles. Tem muita gente também que está fechando muito conteúdo. Então, 97% dos usuários acabam batendo no conteúdo premium. Na média, 56%. Eu acho que assim, é muito importante entender que aqui a gente está falando de publishers que são ou só digitais, ou digitais e impressos, e em vários momentos da seu caminho de transformação digital, por assim dizer. Então, tem aquele momento em que o publisher está fechando o conteúdo, está começando a experimentar com isso, tem aquele publisher que já está um pouco mais na frente, que já tem muita gente registrada, e tem aqueles que já estão, enfim, que a gente sabe quais são, todos os benchmarks mais famosos, né? O New York Times, o Financial Times, que é até precursor, né, nessa questão da barreira de pagamento, eles têm muita prevalência de conteúdo fechado. Então, só para ter uma ideia aqui de números. Eu tenho uma dúvida aí também, né? Em cima desse gráfico aí da média dos 56%. O que esse gráfico está nos mostrando é uma média da oferta de conteúdo premium para portais em geral. Imagino que isso aí seja baseado no... Não? Não, qual porcentagem dos leitores dos sites em geral entraram okay, no conteúdo premium. Isso quer dizer, na verdade, isso quer dizer que metade dos seus usuários nem estão chegando no conteúdo que é mais valioso. Sim, Mais mas ou isso não menos. quer dizer que eles acessaram a esses conteúdos, né? Na verdade, eles foram impactados por esse conteúdo, correto? Eles, por exemplo, eles podem ter entrado na homepage, mas eles não clicaram em nenhum conteúdo premium, nenhum conteúdo fechado, né? Então, o que quer dizer que se as pessoas se os seus leitores não estão entrando no seu conteúdo fechado, a chance de converter é mínima, certo? Muito Então, é mais difícil. Então, aqui o que vai acontecer? Quanto maior o consumo dos artigos pagos, maior a chance de conversão, de maneira geral. A partir de 10% de tráfego em conteúdos pagos, você já vê um aumento ali nessas bolinhas no quadrante superior, certo? Que aqui é a porcentagem também, de... eu queria colocar um ponto, assim, eu não sei o quanto isso também é um tema abordado por você em outros projetos também, Letícia, ou até pela Madeleine, se você quiser ajudar aí nesse processo de tradução. Tá bom. Mas um dos trade-offs hoje dos veículos brasileiros, no geral, é o equilíbrio que deve haver entre audiência e assinaturas, né? Então, geralmente, quando você aumenta o volume de oferta de conteúdo de paywall, de conteúdo fechado, você tem um impacto importante na sua audiência, né? Porque a maioria da audiência dos veículos se dá por não assinantes, não necessariamente por assinantes. E aí existe aquele grande dilema que é como vender assinaturas se a minha audiência ela cai, né? Porque eu preciso de fato ter audiências relevantes para que eu possa impactar um número maior de pessoas de uma maneira inteligente e convertê-las, portanto, em assinantes, né? Eu acho que tem dois
Sim, pontos, a assim. pergunta é como a gente poderia encontrar um equilíbrio disso? O que você poderia comentar com base na tua Eu experiência acho que, a e eu respeito até desse posso problema? falar de uma frase que a Madeleine disse, que é a conversão é o equilíbrio entre o engajamento e a frustração, que eu acho bem interessante. So I'm quoting you, sorry. No, it's fine. I can understand like half of what Oh, you're wow. saying, and so I'm following Wow, along. that's But cool. I understood that bit, and yeah, it's about this balance between the two. And there's a middle point to find on this graph, and I think it's between 40 and 60% that most publishers should aim for to begin with, but then testing is the ultimate way, because there's some that fall at 100% and some that are quite far down but are still successful. But the more niche you are as a publisher, the higher you can go up, because you have higher engagement, so you can frustrate a bit more. Uhum. Acho que, só para traduzir, thank you, Madeleine, de 40% a 60% do conteúdo fechado é um bom objetivo para um publisher, mas quanto mais de nicho é a publicação, mais fechado pode ser esse conteúdo. Mas ela também disse que tem alguns publishers que são muito bem-sucedidos com fechando menos conteúdo. Na verdade, também depende do que você fecha, e agora falando um pouco mais de conteúdo, eu sou jornalista, então a gente tem que olhar para isso também, do que você fecha e para quem você fecha. Então, nem sempre você vai ter que fechar tudo para todo mundo, e nem sempre você vai ter que produzir muitas coisas fechadas, né? Mas aquilo que você produzir de fechado realmente tem que trazer um valor e fazer a pessoa querer assinar, né? Então, acho que tem várias... e a gente vai caminhando aqui para outras questões também que são anteriores à assinatura, né? Como otimizar, então, esse resultado do conteúdo premium? A gente sempre pensa, preciso de mais conteúdo fechado. Não necessariamente. A gente precisa qualificar o conteúdo fechado, e uma vez que a gente decidiu fechar esse conteúdo, a gente vai ter que dar mais visibilidade para ele. Então, tá na parte de cima da homepage, ele foi notificado, ele tá nas newsletters, ele foi para as redes sociais. Quando você abre um artigo que é aberto, você tem a oportunidade de ver um artigo fechado relacionado. Então, são todas estratégias que você pode ter para melhorar o tráfego, a porcentagem de tráfego no conteúdo premium, que é fundamental para você levar a pessoa a conhecer o seu melhor conteúdo e a possivelmente assinar, né? Tem um outro estudo de caso aqui, que é desse publisher ALC. A gente vai trazer vários estudos de publishers franceses, ou que, enfim, não são daqui, então até peço desculpas, o meu francês não é bom, não na verdade, não é inexistente, quase. Mas, assim, o que é interessante desse exemplo do ALC? Eles estão tentando aumentar a visibilidade da oferta de assinatura, mesmo antes de a pessoa clicar no conteúdo premium. Então, eles identificaram algumas páginas com muito acesso e colocaram um banner discretinho ali. Isso pode ser interessante para um publisher que está começando na estratégia de fechar o conteúdo. Você já avisa que tem, e depois você vai caminhando nessa jornada com o leitor. Então, esse banner fixo teve esse resultado, né, de um aumento na taxa de clique, né, de triplicou, aliás, 3 vezes, né, 64% na taxa de visibilidade e 3,5 vezes mais assinaturas. Foi um exemplo bem interessante, assim, que não precisa ser só naquele artigo, enfim. Visibilidade do paywall. Esse exemplo, ele também está ligado à visibilidade do paywall. Aqui é uma coisa louca, né? A gente fala, como assim você não bateu no paywall? Eu levo o paywall sempre, né? Assim, a gente que é heavy user de notícia, a gente sempre vai ver. Mas a vida é que as pessoas não são como a gente, jornalista, que consome, que está ali toda hora, que volta e tudo mais. E aí, o que a gente descobre observando esse dado é que, às vezes, o problema não está nem na taxa de conversão, é que a pessoa nem chegou a ver a barreira de pagamento. Então, esse dado ele mostra que, assim, em alguns casos, só 3% dos leitores viram, né, dos leitores do conteúdo
Premium de fato viram o paywall. Nos melhores casos, no caso mais alto, né, 83% viram, 84% quase, na média 54%. Ou seja, só aí você já além dos 50 que não viram o conteúdo premium, você tem 50 que não chegaram a ver o paywall. Então aí a gente já vai deixando pessoas que potencialmente poderiam ser assinantes, certo? Se a gente trabalhasse melhor esse público, essas estratégias. Olha só que coisa interessante, né? Se você usa a mesma barreira de pagamento no celular e no desktop, pode ser que as pessoas não estejam vendo. Nesse exemplo de um publisher francês, ela está no terceiro scroll do celular. 46% dos usuários não chegaram a ver. Então, e isso é fácil, né? Alguns softwares eles deixam a gente ver até que ponto da página o usuário lê, né? Então, se está abaixo daquilo no mobile, é como se você não tivesse vendido, na verdade, né? Como não tem jeito. Então, aqui, coisas práticas para fazer. Colocar um paywall diferente no celular, crucial, e pode ser um paywall mais simples, que não tenha 3 ofertas, campos para preencher, porque, né, é mais difícil, é pequeno, a pessoa não consegue ler. Otimizar a ordem em que o script carrega os conteúdos da página. Como é que é isso? Às vezes você fala, primeiro carrega a publicidade, depois carrega o paywall. Depois carrega, sei lá, a caixa lá de baixo com conteúdos relacionados. Tem uma ordem, né, desse carregamento de conteúdo. Se você não prioriza o paywall, pode ser que o usuário ele não vá ver, por conta do tempo de carregamento. Então, brigar um pouco com a tecnologia e com a publicidade para dar essa prioridade, principalmente no conteúdo premium, é legal, porque o conteúdo premium é aquele que a gente vai querer monetizar com receita de assinantes. O conteúdo aberto é aquele que é para publicidade. Então, talvez faça sentido a gente pesar isso. Testar a posição da barreira de acordo com o tipo de conteúdo, do tipo de página. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente vai ver também ao longo da apresentação aqui, é que assim como a gente desenvolve uma cegueira para publicidade, né? A gente já sabe que aqui tem um banner, então a gente já pula e vai lendo outras coisas, a gente também desenvolve uma cegueira para o banner para o paywall. Então, você mexer e fazer de formas diferentes pode ter um resultado melhor também. E, além disso, permitir que os jornalistas configurem a localização da barreira, isso já é mais polêmico, muito mais customizado, por assim dizer, mas poderia ser, por exemplo, uma reportagem em capítulos, em que você fala, agora clique aqui para ler o próximo capítulo e deixa um gancho muito bom. Então, é um exemplo bem específico, mas que, dependendo do tipo de conteúdo que você produz, pode ser interessante. Agora, vamos para uns exemplos também. Aqui, aliás, essa taxa de visibilidade, além de ser a quantidade, né, das pessoas que vão até ali, você também depende da posição dela. Então, esses 3 exemplos têm 100% de visibilidade da taxa de paywall, porque eles são absolutamente gritantes, eles pulam, né, e eles cobrem a tela inteira, são, não coincidentemente, de propósito, são do New York Times, Financial Times, Washington Post, 3 veículos muito conhecidos, com audiência global, que, enfim, tem ali todo um apelo para assinatura. Se você é um publisher que está começando a fechar conteúdo, ou que tem um outro tipo de conteúdo que você acha que não adianta gritar para o usuário, vale a pena testar com outro tipo de barreira, né? Essas barreiras, ela gera uma frustração muito grande, né? Frustration, Madeleine. Yeah. Elas ficam acima do conteúdo, né? Exato. Nem o título você vê mais, né? Do you want to add something, Madeleine? I was going to say that the maturity of the publisher in a paywall model has a real impact as well. So these are very mature publishers. They've had a paywall for a long time, and so they've developed their strategy, and readers are used to being blocked now. So it depends on your maturity in your subscription model as well.
Eu acho que a gente não fala muito, thank you, Marlene, acho que a gente não fala muito dessa questão do grau de maturidade, né, do publisher. Isso é super importante. Não adianta você começar do zero e querer o modelo do New York Times, né? Olha esse estudo de caso da Ellie, bem interessante. Eles fechavam, a barreira cobria 80% do conteúdo. Aí eles fizeram uma consultoria lá com a Pool, eles falaram, não, vamos testar, fechar 90% do conteúdo. E esse foi o resultado. Tem um incremento aqui de 3,9, né, no número de leitores que, aliás, eu tô aqui atrás, vem do paywall, né, na taxa de visibilidade, em 5 semanas, e a taxa de clique, de fato, né, quem clicou de fato no paywall, subiu de 0,34 para 0,48. São pequenos incrementos, mas que, combinados, eles acabam melhorando a taxa final, né? O que eles fizeram, então, foi diminuir a visibilidade do conteúdo tagueado como paywall. E isso fez com que a conversão aumentasse. Então, aqui é assim, como se a barreira, antes ela cobrisse 80% do conteúdo, então ela deixava 20% visível. Está E aparecendo agora um só pouco menos agora. 10% ficou visível, ou seja, eles restringiram mais. Perfeito. Agora, tudo depende exatamente da maturidade. Então, é comum que o publisher comece com uma barreira mais amigável e vá tornando essa barreira mais invasiva, mais dura mesmo, né? Que cobre 100% do conteúdo, por exemplo. Mas isso também depende do público, né? Por exemplo, você pode decidir que para quem foi ex-assinante no Globo, por exemplo, tinha essa estratégia, não sei se eles ainda estão com ela, mas o ex-assinante, tudo era fechado para ele, por exemplo. Porque você parte do pressuposto de que o ex-assinante ele não precisa conhecer o produto, ele já conhece, né? Agora, se você tem uma pessoa caindo pela primeira vez no seu site, será que essa é a melhor estratégia? Porque assim, a gente não está no jogo de vender uma air fryer na pandemia na Amazon, a gente está no jogo de deixar a pessoa com a gente o máximo de tempo possível. Né? Então, é um relacionamento que a gente quer, não é uma compra de impulso, certo? Aí a gente vai chegar na taxa de clique na barreira de pagamento. Então, quantos dos usuários que verem a barreira clicam no botão assine? E aqui pode ser tão baixo quanto 0,1% ou tão alto quanto 3,4%, a média está em 1,3%. Esses 2 pontos que estão fora do gráfico são 2 exemplos que estão sendo trabalhados pela consultoria da PUL para, enfim, tentar fazer técnicas de melhorar esse CTR. Olha só que coisa interessante. Esse gráfico ele mostra que toda vez que um publisher trocou o formato da barreira, alguma coisa, ou o formato, a cor, o mote, o conteúdo, enfim, ele tinha um pico. Aí tinha uma acomodação. Aí depois tem uma otimização. Aí uma acomodação. Depois tem uma otimização, uma acomodação. Então, assim, eu tenho uma boa e uma má notícia, assim. A boa notícia é que sempre dá para otimizar. A má notícia é que você nunca vai chegar no paywall perfeito, no sistema perfeito. Agora, essa Então, otimização, Letícia, ela pode envolver tanto uma questão de texto mesmo do CTA, você falou de design, como, por exemplo, a aplicação de cores variadas, e o que mais? O que a gente estaria vai por trás chegar, dessa otimização? tem um próximo slide exatamente sobre isso, e Ótimo, com ótimo, exemplos, perfeito, tem perfeito. uma listinha. Aqui, tá aqui. Então, você pode mexer tanto no design, e daí você pode colocar fotos diferentes, formatos diferentes, então tem o banner, tem o box, tem o pop-up. Você pode mexer nas ofertas, então você pode ter anual, mensal, trimestral, aí vai ter a campanha de Black Friday, campanha de Semana do Consumidor, que a gente sempre faz aqui no Brasil. Então, o número de ofertas, né, pode ser 2, pode ser 1, pode ser 3. O texto da proposta de valor, então, aquela coisa mais voltada para o jornalismo, uma coisa mais voltada para serviço.
E também tipos de conteúdo. Então, já vi também exemplo, por exemplo, a pessoa veio de uma newsletter, você pode fazer uma tag, né? Então, a pessoa veio da newsletter sobre bem-estar. Então, quando a pessoa entra no conteúdo, clicou, ela vê uma barreira que fala sobre os atributos de bem-estar e não sobre a publicação de maneira geral, né? A fonte de tráfego, se o usuário veio de uma newsletter, ele já é um usuário que sabe quem é você, qual é, né, esse site na fila do pão. Se ele veio de uma rede social, às vezes ele nem viu de quem era aquele link, ele caiu lá. Então, para quem veio de uma newsletter, vale a pena oferecer uma assinatura. Mas quem veio de uma rede social, talvez mereça uma oferta de newsletter, porque primeiro ela começa, né, a conhecer mais. E também no caso tem esse exemplo do Guardian sobre a localização do leitor, isso pode fazer sentido para algumas pessoas, para alguns publishers, mas não fazer sentido para outros. Mas, né, porque, enfim, tem uma audiência global. Mas acho que vale a pena também, por exemplo, a gente tem publishers, o Globo do Rio, mas quer falar com o pessoal de São Paulo, Folha quer falar com o pessoal do Rio, então, eventualmente, pode ser um teste interessante, né, para fazer. Então, aqui alguns exemplos, né? Você pode sugerir para a pessoa 3 newsletters e o e-mail para cadastrar, ou uma só, e você vai variando isso. Você pode falar, por exemplo, que tipo de conteúdo você tem. Aqui você vai encontrar atualidade sobre medicina, você vai encontrar exercícios e tal. Daí, no outro lado, você fala, não, vou falar do porquê que você tem que assinar. Aqui você paga para ter acesso a fontes de credibilidade, você vai financiar o jornalismo científico independente. Então, são argumentos e tipos enfim, palavras que você usa e vai mudando ao longo do tempo, até para não cansar, né? E eu entendo também que esses CTAs, eles podem O se botão, né? O texto alternar. do botão também pode mudar. Exato, exato. Mas eu acho que esses boxes, eles podem, inclusive, ser customizados de acordo com o tipo de audiência também, né? Então, Sim. se você tem uma audiência que não está tão engajada, você pode mostrar uma mensagem um pouco diferente, uma audiência mais É engajada, exatamente esse o exemplo né? aqui. Esse Uhum. exemplo também francês, ele fala assim, se a pessoa é menos engajada, eu peço para ela deixar o e-mail. Se a pessoa é mais engajada, eu já mostro barreira de assinatura. E com isso você consegue, ao você falar, para acessar esse conteúdo, você me deixa seu e-mail, o que eu estou conseguindo fazer com isso? Eu estou conseguindo entender melhor quem é essa pessoa. E a gente sabe da importância hoje em dia, né, com a queda da audiência das plataformas e que a gente já veio observando, e com essa necessidade que a gente tem de fazer um relacionamento de longo prazo com o leitor, é muito importante que a gente saiba quem é ele, como que a gente vai, do que ele gosta mais, e se ele volta uma vez por semana, se ele volta todo dia, se ele parou de me visitar. Então, e todos esses dados, eles podem ser obtidos com o registro, né? E esses registros, eles são feitos pelo próprio publisher, ou seja, eles não vão ser impactados pela LGPD, né, de proteção de dados de terceiros, de cookies. Então, todas essas mudanças tecnológicas que vão ser implementadas em algum momento, está todo mundo já se preparando, e para se preparar para isso, a gente precisa ter dado em primeira mão do nosso leitor. Perfeito. Aí chegamos na taxa de conversão, que é esse último numerinho aí, que é o que todo mundo olha no final, mas que até chegar lá tem todos esses passos. Então, quantos clicam, né, ali no assinar? A média é 1,7, com um 3,45 no topo ali, no melhor cenário, e 0,01 no pior cenário, né? Mas ali enfim, são números cruéis, assim. Agora, temos um porém. Esses números, eles são cruéis porque a gente está olhando toda a base de toda a audiência, né? Então, você pegou o primeiro dado daquele funil e o último dado.
certo? Então, a porcentagem vai ser muito pequena. Porém, se você começar a olhar com mais calma quem é esse público, você vai ver que tem o público registrado, por exemplo, esse público de quem você tem o e-mail, ele tem uma taxa de conversão muito melhor do que aquele público anônimo. Aquele público... aqui a gente está fazendo por voláteis, ocasionais, regulares, fãs, tem várias classificações, e eu acho que vale aqui a pena falar também que essa classificação, ela depende muito do tipo de publisher, né? Por exemplo, para alguns, 2 páginas por semana vai ser bastante, para outros vai ser pouquíssimo. Então, tudo depende da quantidade de produção e enfim, da frequência da produção e do que você quer, do que E do que você você publica pretende também, né? que o cliente volte. Uhum. Então, dos voláteis aos fãs. E você vai vendo que as sessões por usuário vão aumentando, as páginas por sessão também vão aumentando, a taxa de rejeição, que é esse bounce rate, vai diminuindo, e a taxa de conversão vai aumentando. Então, vale a pena, se a gente tem, por exemplo, 90%, que é a média, né, aqui, segundo o estudo, 90% dos usuários do site, de um site qualquer, em geral, são anônimos, se a gente conseguir aumentar um pouco essa taxa de registro, esse engajamento, você vai ter um lago muito maior para pescar novos assinantes, né? Então, é muito importante que a gente tenha estratégias de conversão soft, né? Eu acho que é quase uma paquera, né, gente? I was like thinking that maybe we could make a comparison to a relationship because, you know. Yeah, this is what someone recently told me. They said that subscribing is like, you've got to think of it like getting married. You're not going to go on a first date with someone and get married straight away unless you're on one of those rubbish TV programs. Instead, you want to go on a date, you want to take them out for drinks, you want to build up the relationship before you propose and then marry. So you have to do these soft steps. And by soft in this context, we mean free. So no one's asking for money, but you're getting other value in exchange. For instance, data or engagement, answer to a survey, or simply presenting them with a free articles that then they appreciate that you need to give something in exchange for access to content. Então, thank you. É muito isso, né? Então, essa soft conversion, assim, é quase é a paquera, é o flerte do publisher com o leitor. E nessa parte de flerte, a gente não vai ter dinheiro envolvido. Então, a gente vai, por exemplo... aliás, esse exemplo da direita, do canto à direita, é assim, essa marca e o jornal oferecem esse artigo para você. E aí é só você clicar e você entra. Você não assim, a sua ação é clicar e só. É só um aviso, do tipo, você ganhou esse artigo. Que é Interessantíssimo. É uma um coisa, tipo de assim, até branded content. contra-intuitiva, né? Mas, né? É Mas interessantíssimo, porque a gente está vendo um exemplo claro de branded content a partir da oferta de conteúdo direto, né? É uma coisa em comum mesmo. Agora, eu tenho uma dúvida aí também, Letícia. Todos os exemplos que você deu até agora, eles se embasam na ideia de que existe um momento ideal para venda, que é o momento onde você está falando mais com os fãs da marca, sua eficiência vai sempre melhorando à medida que você tem usuários que interajam mais com o seu conteúdo, ao passo que os usuários que estão mais próximos dos anônimos são os que têm menor propensão à compra. E uma maneira de você atuar nesse interim entre o anônimo e o superfã é você qualificar o lead. Você qualificar essa audiência. Você coloca os exemplos de captura de e-mail. Em algumas operações que eu atuo e já atuei, a gente trabalha o conceito de conta de acesso inclusive para conteúdo gratuito, que é uma coisa muito presente no Brasil, se a gente for falar de maneira clara, né? A função da conta, ela é
quase que análogo a essa função de captura de e-mail, não? Sim, Você vê sim, alguma sim. diferença? Você vê É alguma o diferença ou dado não? em primeira mão, assim. É o dado em primeira mão, né? O first party data, vamos colocar assim. Exato, é. E você vê de uma maneira sinônima a criação de contas para oferta de conteúdo gratuito e a captura de e-mails? Essa é uma Foi pergunta que claro eu na não parei pergunta? para Tipo, pensar. Eu acho que sim, se é a mesma coisa, se pedir o você acha registro que... Exatamente, ou fazer uma exatamente, conta de acesso. exatamente, porque... Eu vou perguntar para Madeleine. Tá bom, Do tá you bom. think that is it any different if you ask someone to give their Their emails email to or the publisher register. or to like register here? Yeah. Is there any difference in the process? So a lot of like the example here with in Spanish is just for signing up to the newsletter. So this reader is still anonymous. You don't know who they are, and you won't be able to create a single view for this user every time they visit your site. Whereas with registration, they're logged in every time. And so you can see where they're going, what they're clicking on, what their interests are. You can increase engagement. You can get them to sign up to your newsletter. You can personalize the reader journey. You can collect data for AI. You can lead them to a specific subscription journey based on their profile. So registration is by far the most valuable out of the soft conversion strategies. And we publish plenty of content on this topic, but just collecting email is great for increasing engagement and getting someone to sign up to the newsletter, but it's not as valuable in the long term. Thank you. Então, só para traduzir os pontos principais, ela disse que o processo de registro é muito mais eficiente do que só coletar o e-mail da pessoa, porque a partir do registro, ela sempre vai navegar logada e a gente vai conseguir entender qual o consumo dela e, inclusive, propor uma jornada, né, de leitura. Então, primeiro você chega, depois você oferece a newsletter, depois você pede para baixar o aplicativo, depois você convida para um evento, depois você oferece a assinatura, né? Então, meio que num crescente aí até o pedido de casamento, que é a assinatura. Mas o que pode acontecer é que o e-mail é o primeiro passo do registro, né? Então, e tem aqueles faça login com Google e tal, enfim, isso já é que daí não fica mais dentro do publisher, vai para a plataforma, né? Então, tem outras questões ali, né, para pesar de um lado e de outro. A outra possibilidade que tá bombando no mundo das paywalls é você ter uma paywall dupla que dá uma opção de registro e dá a opção de assinatura. Então, digamos que você não sabe muito bem quem é essa pessoa, ela é um anônimo, mas pode ser que essa pessoa seja um anônimo recorrente. Então, você tenta, de qualquer forma, falar do registro e falar da assinatura. E já deixar isso como opção. Pode ser interessante também. Do you want to add something about that, Madeleine, this double-edged wall? So it's just a trend that we're seeing developing at the moment. And the idea is that you can offer two options, registration or subscription. And although not many readers will subscribe when they have a free option, you're increasing the visibility of your premium offer. So you're making them aware that you do have a premium offer and directly comparing the value of each. So the example of, I think it's Wall Street Journal or Bloomberg, these two, you can see the tick list. Yeah, you can see the tick list of what the benefits of registration are compared to subscription. And subscription is more, there's more benefits and they're more valuable. Like the bottom one, it says unlimited in bold. So that's showing, directly comparing the value of free versus paid. Thank you. So, então, aqui ela estava falando que dá para, nessa paywall, especialmente nesses dois exemplos
da direita, você consegue comparar os benefícios, né, da assinatura. E essa palavra ilimitado, né, é uma coisa bem de marketing também, que acaba mostrando para as pessoas, enfim, os benefícios ali, de por que ela deveria assinar. Então, aqui, só mais uma tela com mais exemplos, e eu acho que é interessante mostrar que o que acontece? A gente investe muito tempo na barreira de pagamento, mas vale a pena também investir tempo nas etapas anteriores. Fazer uma boa comunicação das newsletters, né, um bom paywall de newsletter, um bom convite para o aplicativo, né? Esse caso aqui do New York Times, ele tá colocando um código para você baixar, com o menu e também o paywall tradicional. E aí, cada otimização vai adicionando pontos para a parte final. Então, otimizando passos anteriores, só estou repetindo aqui um pouco. Tem um outro lado também, que é reduzir o número de passos, né? Das ofertas, forma de pagamento, os dados do assinante na mesma tela. Sempre fazer testes, isso aqui acho que devem ter feito vários seminários só sobre teste AB e tudo. E outra parte interessante que é não ter distração naquele momento, que é o crucial da venda. Então, assim, se a gente está vendendo assinatura, não vamos colocar publicidade ali, né? Não vamos ter um áudio, não vamos... É aquele momento ali precioso, né? Da conquista, é o momento do pedido. Então, vamos valorizar esse momento. Aqui um estudo interessante em que você coloca na própria barreira os dados de pagamento, então a pessoa não tem que fazer um segundo clique. E assim, a gente não vai ser igual e-commerce, mas a gente tem que aprender com eles, né? Que quanto menos fricção, né? Quanto menos passos a gente tiver, mais a gente vai conseguir converter. Então, aqui já tem, nos dois casos, você tem o número já do cartão de crédito e isso foi possível com a integração da Pool com uma forma de pagamento, que é esse Stripe. Então, enfim, outras opções existem no mercado, assim, só para deixar claro como é que isso funciona. E também a criação do registro, né? A criação da conta. Você pode também fazer um formuláriozinho na própria ferramenta, você escolhe lá os campos que você quer, você, enfim, escreve e consegue fazer essa barreira de registro em uma só. Você faz o registro na própria barreira, certo? E não Sem deixá-lo ter muito um longo segundo também, clique. né? Porque Oi? e não deixá-lo muito longo também, porque é comum você pegar cadastros gratuitos que te pedem muitas informações, e isso desestimula a criação de contas, imagino eu, né, Letícia? Sim. Não, e tem até uma ideia que é também a software registration, né? Que primeiro você pede o e-mail com o nome, aí lá para frente você pede, né, sei lá, idade, gênero, Exato. É isso depois que a para gente faz frente para você esse. pede o cartão de crédito, né? Não é assim Exatamente. também que você vai Aqui, pedindo cartão de crédito da pessoa. exato, exato. Aqui eu acho que você está no exemplo da Vida Simples, que é a operação que eu gerencio hoje, né? A gente faz exatamente isso. Então, geralmente, o primeiro contato é estimulando a criação de contas com campos mais simples. Existe a possibilidade de complementação desses dados, né? E separando mesmo, que seria um conteúdo gratuito de um conteúdo pago. Agora, tem uma questão, não sei também se vocês já abordaram isso em algum momento, né? Isso vem muito dos jornais, o The New York Times também, mas que está relacionado ao tipo de paywall que você utiliza. Se você vai estar utilizando ele com porosidade, ou seja, dando o número de matérias para ler, ou selecionando o tipo de conteúdo que você quer colocar numa camada de logados e o tipo de conteúdo que você quer colocar numa camada para pagantes. Parece ser até parecido, mas são coisas diferentes, né? Porque uma é um tagueamento mais direto e a outra está relacionado à volumetria mesmo e a comportamento.
Vocês tiveram alguma experiência sobre isso, Letícia? Você mesma, enquanto profissional da área, ou até o pessoal da PUL mesmo, sobre os prós e contras desses caminhos e se teria algum comentário a respeito disso? Eu vou fazer primeiro para ela, depois eu vou comentar das coisas que eu vi dos publishers por onde eu passei. Mas, Perfeito. Marlene, would you like to compare the benefits and the drawbacks for metered versus hard paywall, these two different systems? This is a long topic. There are so many factors at play, including the maturity of the publisher, the cultural understanding of the users. For instance, in France, we've seen that freemium models work a lot better because there are longer and there are shorter articles. Whereas in the UK and the US, metered models seem to work better because there's a lot less variety in the length and developed content. That means that there's no comparison between these two types of articles. However, I don't think that publishers should be asking this question. I think that actually the focus should be on how you can best convert readers who are going to stay, rather than thinking about how many readers you can convert and which strategy is the best for converting readers into subscribers. It's all about the best strategy for retaining those readers once they're subscribed. So if a reader converts with a metered model, maybe they're less likely to be retained than someone who converts through a freemium approach. But the key to do this is to look at your lifetime value. I'm going to be sharing an article on this next week. But you look at lifetime value and consider what makes up an engaged, high value subscriber. So are they signed up to your newsletter? Did they create a free account before they subscribed? Did they download your app, for instance? Then once you have these things, you can make sure that you put these strategies into practice before the paywall, so as to increase engagement and the value of a reader before they even subscribe. So that's the question that publishers should be focusing on, rather than asking what strategy to convert, what strategy to increase the value even before a reader has subscribed. Perfeito. Então, só para traduzir os principais pontos, thank you. Então, assim, depende da maturidade digital do publisher. Então, você pode, de repente, começar com o modelo freemium e depois ir para um hard paywall. Mas também tem modelos que variam de acordo com cultura, né? Então, por exemplo, na França tem conteúdos mais curtos, mais longos, e daí faz mais sentido premium. No caso da Inglaterra tem os conteúdos são mais parecidos, são menos diferenciados, e daí pode ser um modelo metered, né, que é o poroso, pode ser mais interessante. E para ela falou que vale a pena ver como converter os assinantes que de fato vão ficar, né, porque enfim, em vez de perguntar que tipo de barreira, qual é o valor, né, e como fazer esse leitor se engajar com o conteúdo de uma forma que depois de assinar ele continue. Então tem que olhar um pouco dados como lifetime value, né, para decidir. Da minha experiência aqui, em alguns publishers que eu passei, eu acho assim, tem um lado... A gente tende a achar que as pessoas consomem muito mais conteúdo do que de fato consomem, né? Então, se você for olhar lá na média de páginas por visita, por mês, é de chorar às vezes, né? Então, tudo bem que eu estou falando a média geral, né? Então, pode ser desde a pessoa que entrou e ficou um segundo até aquele cara que volta todo dia, mas na média vai ser uma média baixa. Então, tem que estratificar isso para ver como você está. Agora, se você tem uma pessoa, tem muita gente que vem e volta e tal, talvez faça sentido, né? Você pensar no metered, vai diminuindo e depois faz um hard paywall. Então, por exemplo, você pode, na última... Tinha uma estratégia assim, 2 conteúdos livres, daí página de registro, mais 2 assinatura, por exemplo. São possibilidades, mas eu acho que são todos testes, e já aconteceu também de eu ver dados de, por exemplo,
rádio paywall ter um lifetime value, uma taxa de cancelamento, inclusive, da assinatura maior, porque a pessoa comprava de impulso, sabe? Ela queria ler aquela notinha daquele colunista que, putz, era sobre uma coisa que eu queria ver muito, daí eu vi aquilo, eu cancelei. Então, depende, vai ter que olhar os dados específicos para ver o que de fato está acontecendo e tentar entender o que tá por trás disso e, a partir desse entendimento, fazer testes, então, correr testes paralelos para comparar o desempenho, né? Então, acho que é um pouco nessa linha, é complexo, né? E aqui, só para voltar no funil, a gente está acabando mesmo, né? Ainda bem que está acabando o tempo também. Os 60, então, assim, a gente tem 100% da audiência. Dessa, 61% vem o conteúdo premium, 52% acabam vendo o paywall, 1,3% clicam no paywall e 1,7% convertem. Então, assim, de maneira geral, segundo esses clientes, que acho que são 60 clientes, are they 60 publishers involved in this data? I'm not sure. 80 publishing 80. brands. Ok. São 80 publishers, essa é a média. Então, só para ter aqui umas conclusões bonitinhas que a gente gosta, a conversão começa quando o usuário chega ao site, então aquele desavisado que passou por ali, começa ali a paquera, né? As publicações mais especializadas de nicho, elas têm uma taxa melhor de visibilidade de conteúdo premium e do próprio paywall. Então, enfim, talvez elas tenham menos onde otimizar aí do que os publishers mais generalistas. De maneira geral, considerando 2019 para 2023, os publishers têm fechado cada vez mais conteúdo, mas aí, novamente, tem que ter um equilíbrio entre audiência, engajamento e a conversão, né? E a frustração da pessoa de não poder ver. E tem até gente que fala de um modelo de sanfona, né? Que você abre e fecha periodicamente para poder lidar com os dois momentos, né? Efeito sanfona do site, a gente está sofisticando. Também tem a visibilidade do paywall no artigo fechado, também influencia. Então, cuidado também no carregamento da página, a parte técnica, que às vezes a gente ignora. E nós, jornalistas que adoramos o texto também, cara, mudar a cor, às vezes, pode ser eficiente. Pode parecer tão pequeno, mas pode fazer sentido para você não ficar mais com aquela cegueira, né, do paywall, e a pessoa, opa, tem um negócio diferente aqui, será que mudou alguma coisa? E, enfim, como o engajamento, a gente não está falando aqui de uma compra de impulso, o engajamento e o lifetime value, né? Um relacionamento estável e constante aqui são cruciais. A gente precisa, de fato, conhecer o leitor e a importância do registro, né? Se é para ficar também uma mensagem, mesmo antes de fechar, pode pensar em registro e depois fechar, por exemplo, né? Para você entender melhor a sua audiência, né? A gente vai deixar essa apresentação para todo mundo. Então, se vocês quiserem, tem um link para baixar os dados completos, mais exemplos. Então, a Pool, ela tem aí 150 clientes, 12 países, ainda não está no Brasil, ainda. Enfim, tem várias pessoas que podem responder perguntas e podem, enfim, marcar reuniões aí para entender melhor quais são essas boas práticas. E quem é a audiência, né, nessa história? É esse parque de diversões aí para jornalistas que querem saber mais. Super recomendo a leitura. Eu conheci a Madeleine, eu já li Audiências e conheci a Madeleine em Cascais, no evento da FIP, e foi aí que a gente começou a conversar para trazer essa fala para cá, porque eu acho que é sempre super útil a gente olhar o que os outros estão fazendo, mas também colocar isso num contexto adequado, porque não adianta a gente olhar o New York Times e querer fazer igual e a gente ter um veículo completamente diferente, dados completamente diferentes. Então, assim,
se tem uma mensagem também para deixar, é que cada um tem que olhar os próprios dados e fazer os próprios testes para ver o que funciona mais, assim. Você gostaria de fazer... do you like to make kind of a finishing point, Marlene? Would like to add something? I think you've done an amazing job. I've understood half of it, and I think you covered all of the points. I think the biggest takeaway is to test and to continuously have control over your models in a way that allows you to manipulate and test all of the time. So you're continuously learning and testing different wordings, different dynamicities, different user journeys for different types of users. Just test forever and continue to do so. Thank you, and thank you very much for all the presentation. Beautifully done. Thank you very much, and have a nice trip to Singapore. Thank you. Então, assim, acho que só para, enfim, traduzir também um pouco do que ela disse, vale a pena cada um testar e ter controle da sua própria estratégia e do que pode ser alterado na jornada. E eu sei que é muito difícil, às vezes, gerenciar mudanças de barreira. Parece que cada vez que você cria segmentos, aquilo vai gerando novos trabalhos que você nem sabia, os problemas técnicos que você poderia ter. Então, assim, vale a pena também dar uma conversada ali com a Paul para entender de que maneira dá para fazer de uma forma menos intensiva de trabalho, porque a gente sabe o quanto que é difícil gerenciar isso, né? Todo mundo que está aqui, Demetrios, enfim, várias pessoas aqui têm experiência com gerenciamento de jornada de assinante e pode dar bastante problema nas integrações, então vale a pena ver boas práticas também para não ser tão pesado, né? Para carregar. Exatamente. E sempre entendendo que cada publisher tem a sua realidade, tem o seu público, o seu conteúdo, isso precisa ser muito levado em consideração para que a tomada de decisão seja sempre a mais adequada, né? Mas eu agradeço muito, Letícia e Madeleine, foi fantástico, a gente aprendeu pra caramba hoje. Tem algumas pessoas perguntando aqui no chat como ter acesso a esse material. A apresentação com a Márcia Miranda, que é a jornalista que cuida do conteúdo da ANER, já sinalizou. Essa apresentação estará disponível no site da ANER e também na newsletter, tá? Então, se inscrevam, quem ainda não está inscrito na newsletter da ANER. Essa apresentação em formato vídeo também estará disponível no canal do YouTube da ANER e o link também estará no site da associação, tá bom? Eu agradeço demais, Letícia, você foi super fantástica aí, obrigada. viu? Demais, Se muito vocês obrigado. quiserem também entrar em contato comigo diretamente, enfim, quiserem fazer uma ponte com a Madeleine, enfim, estou aqui, estou à disposição, estou no LinkedIn e é só me mandar mensagem que a gente arranja isso, sem problemas. Se surgir alguma questão aí pelo meio do caminho. Eu agradeço muito as duas, agradeço também a Madeleine, porque apesar da viagem aí, ela conseguiu estar conosco, né? Então, You made it! muito obrigado. Thank you so much. Na próxima semana tem café, Márcia, Edir, vocês sabem como é que está a agenda na próxima semana? Enfim, acompanhem lá na newsletter da ANER, no site, aí já deve estar disponível a agenda aí dos próximos encontros, tá bom? Muito obrigada, tarde a todos boa tarde. E até mais. Tchau, tchau. Bye. Bye. Thank you very much. Bye-bye.